Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distanciamento social. Olha só, a nossa matéria é sobre TRCI, Educação Social, né? Então a gente precisa pensar também em coisas que estão acontecendo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que todo dia nós ouvimos falar nos jornais, na internet, na TV, dentro de casa, em todo lugar. A gente está falando sobre esse momento diferente das nossas vidas. Fazia muitos anos, mais de um século, que não acontecia uma coisa tão grande como essa que está acontecendo da pandemia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, principalmente porque nós estamos num tempo que o mundo é globalizado. Por isso que foi tão grave, porque saiu dos continentes e alcançou o planeta Terra. E a medida mais adotada por todos os países, por todos os lugares em que a pandemia se alojou, foi o distanciamento social. Foi como se fosse o único meio de preservar a maior quantidade de vidas, né? A maior quantidade de pessoas saudáveis nos lugares e tentar não deixar com que isso se alasse de uma maneira incontrolável. Porque nós não temos um medicamento ainda com eficácia comprovada, embora tenha muitas pesquisas para a Covid-19, ainda não temos um medicamento. Também não temos uma vacina, como temos para o sarampo, como temos para a malária, como temos para a cachumba, tantas outras enfermidades que eram tão graves como a Covid-19 alguns séculos atrás. Mas por causa da evolução da medicina, nós conseguimos vacinas para essas doenças. E eu creio, e nós temos essa esperança de que a Covid também terá uma vacina. Só que isso pode demorar alguns meses ou até talvez um ano, né? Tem a estimativa aí, para que haja uma vacina eficiente, de fato, para a Covid-19. Então, nós temos apenas um remédio. O remédio se chama distanciamento social. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é. Ó, várias perguntinhas aqui. O que é que as pessoas falam tanto desse tal distanciamento social? Deixa eu pôr um E aqui, né? Ficou faltando o meu Ezinho aqui, gente. O que é? O que é distanciamento social? Então, eu vou explicar para vocês de uma maneira simples. Distanciamento social é uma medida que normalmente a área da saúde dos países resolveu tomar. Ou seja, são as pessoas manterem uma certa distância umas das outras no período em que o vírus está circulando. Então, assim, é evitar aglomerações, é manter uma distância de pelo menos 2 metros, caso você precise ter contato com alguém. Então, os comércios que não são essenciais fecharem, para que as pessoas não fiquem circulando, porque se tudo estiver aberto, claro que as pessoas vão querer ir frequentar esses comércios e aí vai gerar uma aglomeração. Aglomeração é uma quantidade de gente num espaço pequeno em que elas ficam muito próximas. Então, alguns comércios que não são essenciais foram fechados, como lojas, como shoppings, essas coisas que não são essenciais. O que é essencial? É comer, é abastecer o carro, é farmácia, coisas que, por exemplo, se você ficar doente, você precisa de um remédio. Né? Então, os hospitais estão abertos, porque são essenciais. Mas tudo aquilo que não é essencial, então, precisa estar fechado para ajudar no distanciamento social. Porque é uma maneira, porque o vírus, ele é transmitido pelo contato. Né? Então, se você espirra e uma pessoa estiver perto, isso chegar em você, você pode ingerir através do nariz, da boca, e aí você vai se contaminar. Então, precisa haver uma quantidade, uma certa distância entre as pessoas, principalmente nas áreas de comércio, ônibus, etc. E aí a gente tem as outras medidas paliativas que ajudam no distanciamento. Caso você não possa ficar em casa, não é o seu caso, criança, que nós estamos em casa, não estamos precisando frequentar a escola, mas alguns pais, alguns tios que têm que trabalhar, eles precisam ter medidas de segurança como lavar as mãos várias vezes por dia, usar álcool gel e a máscara e etc. Mas o distanciamento social ainda é a única saída. Agora deixa eu te falar uma coisa. De verdade, você gosta
de estar aí na sua casa trancado sem poder sair? Sem poder ir para um parque, sem poder ir para o shopping, sem poder ir no cinema e até na escola a gente sente saudade nessas horas, né? Até aqueles alunos que às vezes falam, ai mãe, deixa eu ficar hoje, já tá sentindo falta da escola também, né? Porque a gente sente saudades. Eu também tô com saudade de estar com você, aluno, ali em sala de aula. Mas, por enquanto, não é possível. Então, nós não gostamos. Essa que é a verdade. Ninguém gosta de ficar trancado dentro de casa. Certo? Então, o que nós fazemos se nós não gostamos? Nós precisamos ter consciência de que nem tudo que é necessário a gente posta. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas para um bem maior, mesmo não gostando, não é? Essa é a vida. Claro que a gente pode fazer várias coisas que a gente gosta, mas algumas vezes, em algumas situações, nós precisamos fazer inclusive aquilo que nós não gostamos, porque é o melhor. Lembra que na aula de história a gente conversou um pouquinho sobre linha do tempo? Na nossa live a gente conversou inclusive sobre o que você faz no presente vai impactar o seu futuro. Ou seja, não adianta você querer viver um sonho no futuro se você não trabalhar, não se esforçar no presente. Porque o futuro, ele é reflexo do seu presente. Então, você tem que viver hoje plantando para colher no seu futuro. Assim é o isolamento, o distanciamento social. Às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que acreditar que a gente está fazendo isso hoje para ter um futuro melhor. E como que nós sabemos que o distanciamento social é o melhor? Nós sabemos baseado em pesquisa, não é o que eu acho, certo? Eu posso ter uma opinião sobre qualquer assunto, mas quando eu tenho estudos, pessoas mais capazes do que eu nessa área, por exemplo, então claro que um médico, uma pessoa que faz pesquisa, trabalha com dados nessa área, ele vai ter sim mais autoridade para dizer o que é melhor. E todos os médicos, as pessoas com autoridade, dizem que o distanciamento social é extremamente importante nessa hora. Então nós precisamos, além de achar, mas principalmente ouvir o que essas pessoas mais experientes e que são da área da saúde, que estão cuidando dessa questão da pandemia, o que elas têm para nos orientar. E seguir, então, as orientações de acordo com essas autoridades, porque elas estão aí e são capazes de julgar o que é melhor. Ó, vou dar um exemplo para você de que nem sempre dá para fazer o que a gente gosta, certo? Um exemplo. Você ama comer doce. Ah, e talvez se você pudesse só comer doce, seria ótimo. Comer doce no café, no almoço e no jantar. Sua mãe deixa? Não, né? Sua mãe é uma autoridade em ser mãe. Ela, como os médicos, falando que o distanciamento social é importante. Sua mãe disse, não, você não pode comer só doce, filho. Ouve o que a mãe está falando, você precisa comer arroz, feijão, carne, frutas, legumes, verduras. Você gosta? Quando sua mãe fala assim, fala, poxa mãe, eu queria comer doce. Mas sua mãe, ela tá pensando no seu futuro, na sua saúde, no seu bem-estar a longo prazo. Então, às vezes, você gostaria de comer doce, mas você come arroz, come feijão. Às vezes, meio contrariado, mas daqui a pouco você come e vê que é gostoso e continua comendo, tá vendo? Então, e ainda por cima vai ter os benefícios no seu futuro. Então, é muito importante. Sua mãe é uma autoridade quando ela fala isso, não é? Ela sabe o que ela tá falando e você faz. E eu tenho certeza que isso vai ser bom para sua vida. É exatamente o que está acontecendo com o distanciamento social. Embora pareça ruim nesse momento, os médicos, as autoridades sabem o que estão fazendo, estão nos orientando no sentido de que nós possamos conter o avanço da doença de uma maneira rápida, os hospitais fiquem lotados e pessoas morram por falta de socorro. Então, nós não queremos que isso aconteça com ninguém, não é? Nem conosco e nem com ninguém que nós amamos e muito menos com pessoas próximas da gente. Quer dizer, com ninguém, não é verdade? Nós não queremos que isso aconteça com ninguém. Então, a gente vai tomar as medidas de distanciamento por nós, pela nossa família e por todos, certo? Então é isso, queridos, espero ter ajudado aí a te esclarecer sobre distanciamento social e conto com vocês para que a gente mantenha aí o distanciamento
e consiga diminuir os danos que o vírus possa causar. Certo? Até mais. Fiquem com Deus.